70% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros têm como origem a agricultura familiar. Mais barata e sustentável, a atividade se mostra um bom negócio para o país. Mas é preciso incentivar a produção, E uma saída para isso pode estar no aumento na concessão de crédito, anunciado inclusive recentemente pelo governo federal. Então, Marcos Rochinski, que é da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, traz os detalhes para a gente. Marcos, tudo bem? Tudo bem, prazer estar conversando com vocês, prazer mais uma vez trazendo informações importantes desse público que é tão determinante para sustentar a economia e principalmente levar comida no prato do povo brasileiro. Bacana, a gente valoriza muito, viu? E eu queria saber de você esse perfil do agricultor familiar, Eu lembro que lá nos anos 70, 80, ainda era aquele modelo que se baseava muito em contar com a ajuda dos filhos, Às vezes as famílias até tinham mais filhos para poder ajudar na lida campeira, no trabalho da roça, Isso ainda é dessa maneira hoje? Ou hoje o agricultor familiar também contrata? O que caracteriza essencialmente os agricultores familiares é exatamente esse uso da mão de obra familiar. A Lei 11.326 de 2006, ela estabelece, inclusive, que o agricultor familiar é aquele que trabalha predominantemente com a mão de obra familiar. Isso não significa dizer que em algum momento durante o ano ele não possa contar com mão de obra de terceiro, seja na troca de dias de serviço, que é muito comum nessa atividade, ou seja, até mesmo esporadicamente contratando algum tipo de mão de obra. No entanto, a mão de obra predominante nas propriedades são dos próprios membros da família. Tá, às vezes então, um filho, ou um tio, um primo, um parente próximo, É isso também que é considerado família. Exatamente, mas é muito comum mesmo nessas 4,2 milhões de propriedades e agricultura familiar, é muito comum você ter pai, mãe e os filhos fazendo a atividade agrícola. Às vezes o filho está estudando, hoje, felizmente, em várias situações, em várias regiões do nosso país, os nossos agricultores familiares conseguem fazer o ensino fundamental, o ensino médio, sem necessitar sair de casa. E assim, essa piazada, essa meninada, continua trabalhando, com o pai, com a mãe, exercendo, a sua atividade. Bacana. Marcos, deixa eu te interromper, porque a gente tem pouco tempo, mas eu quero muito te perguntar em relação a essa oferta do crédito, Você falou 4 milhões, pouco mais de 4 milhões, de propriedades, ou seja, pessoas que têm as demandas próprias, que também precisam respeitar a entre-safra, os momentos certos, de compra de sementes, de plantio, de preparo da terra e tudo mais. Então, como é que ficam essas pessoas? Elas têm esse acesso direto ao crédito? Hoje isso está mais facilitado? Se a gente pegar nos últimos 20 anos, nós tivemos avanços importantes. O PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, foi constituído já no final do governo Fernando Henrique Cardoso. Naquela época, nós tínhamos em torno de 2 bilhões de reais disponíveis para crédito para os agricultores familiares. No final do governo Dilma, nós chegamos a um patamar de 30 bilhões de reais sendo destinados ao PRONAF. Então, inúmeras famílias, milhares e milhares de famílias conseguiram acessar crédito para custeio, crédito para investimento, que é muito importante, poder comprar seu trator, a sua máquina, melhorar o seu plantel para aqueles que trabalham com pecuária. Então, tivemos um avanço bastante importante no crédito rural. No entanto, esse crédito, ele ainda, mesmo nos dias de hoje, ele é um crédito bastante seletivo. Quem acessa crédito efetivamente na agricultura familiar são aqueles agricultores familiares mais consolidados. É o pessoal que já está num patamar inserido no mercado. A grande população de agricultores familiares mais periféricos, mais empobrecidos, ainda está à mercê das políticas públicas. Tanto é que, se você for olhar os números do PRONAF, você vai ver que exatamente a região onde mais concentra agricultor familiar, que é a região Nordeste, é exatamente a região onde o crédito chega menos. Hoje, Sim.
Sim, e às vezes também não podendo investir, né, não tendo esse crédito para investir, acaba prejudicando a produtividade, né, acaba se tornando também uma tarefa muito mais árdua, porque as ferramentas que tem ali são mais rudimentares, né, você não tem direito, você não tem acesso a um trator, por exemplo. E o que nós falamos é exatamente do modelo de crédito rural. Você tem o crédito rural bancarizado, o crédito que tem que necessariamente atender às normas do agente financeiro. E exatamente a família mais empobrecida, muitas vezes ela tem dificuldade de estabelecer garantias, ela já nem a própria terra, que é um bem necessário para ela fazer o financiamento, não está regularizada. Então, essas famílias, nessas condições mais empobrecidas, infelizmente, ainda não conseguiram acessar o crédito, porque nós sempre batemos em todos os governos, desde o Fernando Henrique, passando pelo Lula, pela Dilma, agora no governo Temer, a gente sempre reivindica que nós precisamos ter, para essa população mais pobre do espaço rural, um crédito menos burocratizado, um crédito que seja na linha de fomento, na linha de incentivo, sem as burocracias que o agente financeiro, que o banco exige, para ser capaz, efetivamente, de gerar desenvolvimento e melhorar as condições de vida dessas famílias. Muito importante você colocar essa questão, né, em foco aí, especialmente pautar os veículos de comunicação, né, para que isso chegue até os bancos e as regras sejam um pouco mais flexibilizadas, que me parece que é isso aí que está em jogo. Agora, a gente estava falando já lá no início, né, do domínio de 70% da agricultura familiar, né, o que vem para a mesa dos brasileiros. Esse número, na sua opinião, ele tende a crescer ou o que a gente vai ver daqui para frente seria digamos, uma concentração maior nos grandes produtores? Veja, esse número pode crescer como pode diminuir, depende muito do modelo de desenvolvimento que nós estabelecermos para o nosso país. Se a gente continuar tendo políticas de incentivo, que ainda, como eu disse, não estejam incluindo todos, mas que foram e têm sido importantes, políticas como o crédito, a política de assistência técnica, extensão rural, as políticas de incentivo à inserção no mercado, como, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, o programa de alimentação escolar, que possibilitaram que os agricultores familiares ingressassem nestes mercados institucionais de compras públicas e também possibilitasse que, através destes, eles acessassem outros mercados. Então, se a gente der sequência nesta direção, a participação da agricultura familiar na produção de alimentos pode aumentar. Agora, se houver uma política, que como está acontecendo, infelizmente, no governo Temer, de extinção do principal mecanismo de gestão das políticas públicas para a agricultura familiar, que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, do corte drástico dos recursos, do PRONAF, da assistência técnica, dos programas de comercialização, se houver esta direção de cortes de recursos, provavelmente a participação desta agricultura familiar vai diminuir. Eu sempre digo que a agricultura familiar é um setor que responde muito rápido ao incentivo de políticas públicas. Bacana, Marcos, eu vou te interromper agora porque realmente a gente está chegando no nosso minuto final aqui. O que você também está nos pontuando aí é que o agronegócio é importante para o país, mas que não pode ser o único negócio para o país, né? Marcos Rochinski, muito obrigada por sua participação aqui. Importante. Eu que agradeço. Diga. Eu que agradeço. Obrigada. Nós que agradecemos, imagina. Até uma próxima vez, viu? Até. Bom, curta e compartilhe esse vídeo. Com certeza você vai ajudar outras pessoas. Até uma próxima.